Hoje, irmãos, eu gostaria de, nessa noite aqui, abordar um assunto que me veio ao coração por esses dias, é, relacionado aos nossos lares. Nós vamos começar lendo, inevitavelmente, quase, Josué. Então, abram lá, Josué 24. Falei que nós cantamos uns hinos clássicos, e aqui está um versículo clássico, daqueles que já decoraram muitas casas, nos quadros, em vasinhos, em coisas, né, que hoje pouca gente usa. Mas utilizando aqui a frase de Josué, onde ele disse ao povo: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí vem a clássica afirmação, clássica, categórica, importante afirmação de Josué. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué afirmou isso diante do povo de uma forma categórica. Vocês julguem o que vocês querem. Mas eu digo, Josué, eu digo a vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha um propósito definido, determinado. E, irmãos, nós vemos que esse assunto se torna cada vez mais importante nos dias de hoje. Os lares têm sido grandemente atacados de uma maneira geral. Nós olhamos a nossa sociedade e o que nós temos observado é que o próprio sentido de família tem sido grandemente atacado. Os lares estão sendo atacados, na verdade, de todas as formas. A família tradicional tem sido colocada assim como alguma coisa ultrapassada. Os lares cristãos têm deixado muitas práticas, têm se tornado algo frágil. Na verdade, um lar sólido é a base da solidez da vida daqueles que se originam ali. Um lar bem estabelecido traz segurança, traz direção, boa educação, e um lar sólido na fé, ele traz estabilidade, paz e, claro,
né? Grande conforto em muitos aspectos. Os irmãos sabem bem disso, recentemente, né, como a gente diz, perdi minha mãe. Acho que não perdi. Ela nos deixou, Deus levou ela. 91 anos, a saúde já estava precária, a gente sente bastante a separação, mas existe um grande conforto dos frutos que ela deu, embora a gente conheça como família muito das imperfeições dela, ela não era uma pessoa perfeita, mas nós vemos que era uma crente temente a Deus. E nós temos bastante segurança em considerar que ela esteja junto ao Senhor agora. Isso traz um profundo conforto para nós, para a família. Mas é também de se pensar o quanto isso contribuiu para o bem de toda a família. E eu falo da minha mãe nesse aspecto com muita gratidão, né? Porque, na verdade, dentro da nossa casa, ela foi a primeira a ser convertida. E por meio dela, com o tempo, os filhos, primeiro minhas irmãs, eu, mais tarde, meu pai tardiamente. Meu pai foi criado num lar evangélico, num lar cristão, mas ele não queria saber da palavra de Deus. Até um certo ponto da vida dele. Mas, felizmente, a gente também se sente assim tranquilo de ver os frutos que ele deu nos últimos tempos de vida dele, alguns anos que ele viveu após sua conversão. É uma pena que ele não tenha feito cedo uma decisão e poder ele mesmo dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o fato é que a casa dele serviu ao Senhor, tem servido ao Senhor. E nós damos graças, né, por Deus ter sido misericordioso, remindo a muitos de nós, pelo menos a maioria. E já vamos aí para uma terceira geração, e Deus tem abençoado com pessoas que estão servindo a Deus. Isso tem abençoado os nossos lares. Nós temos colhido muitos frutos disso. Mas nós sabemos que essas coisas têm se tornado cada vez mais raras. Tá? Eu não estou colocando aqui minha família, meu lar, como um modelo de perfeição. Não, mas eu tenho que dizer, sou grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha família, no lar dos meus pais e, por consequência, no lar dos filhos deles também e dos netos. E esperamos que isso se reproduza nos bisnetos também. Prossiga aí nas próximas gerações. Que muito ainda a gente possa ver e dar graças a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio, no nosso viver. Mas, irmãos, muitos lares, muitas casas estão assim ruindo hoje. Isso é preocupante. E eu digo isso com maior preocupação ainda quando a gente fala dos lares cristãos. Então, é um assunto para a gente pensar. O meu assunto é, na verdade, o que sustenta uma casa na fé, o que sustenta um lar na fé.
esse era o ponto assim que eu me pus a pensar. Quando Josué disse isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que ele podia ter em mente? Bom, para ele fazer essa afirmação, ele tinha que ter alguma coisa na cabeça. Concordam comigo? Não é por acaso. Se a gente der sorte, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não, ele afirma isso com base naquilo que já vinha ocorrendo e certamente ele tinha uma ideia de como conduzir a sua casa para que isso verdadeiramente acontecesse. Josué estava diante de um povo dividido. A fé dentro do povo de Israel não era uma unanimidade. E por isso nós vemos que muitas vezes eles foram rebeldes. E é por isso que Josué colocou esse questionamento a eles. Olha, nós temos lares aqui que já criaram seus filhos. Alguns estão no processo final disso. Né? Os filhos vão se tornando independentes e vão constituir os seus lares. Nós temos nossos irmãos que em breve vão constituir seu próprio lar. Então é importante que cada um de nós pense nisso. Que modelo de lar nós pretendemos ter e o que nós podemos fazer para que ele permaneça fiel, firmado em Deus, firmado na palavra de Deus. Uma casa, para ela ser sustentada, ela precisa ter uma base sólida. Então, nós precisamos ver qual é a base e como nós estamos edificando em cima dessa base, em cima desse alicerce. Uma casa, às vezes, ela pode estar aparentemente, assim, por fora, bonitinha, pintada, e por dentro ela pode ter sinais de deterioração que comprometem até a sua segurança. Nos jornais a gente já ouviu muito de edifícios altos até que foram construídos e que todo mundo considerava que eram seguros e de repente em alguns lugares, alguns edifícios começaram a pender, outros começaram a desenvolver trincas, rachaduras e tiveram que ser evacuados, né? As pessoas que moravam tiveram que sair porque essas construções foram condenadas. Aparentemente, até um certo tempo, eles estavam íntegros, inteiros, sólidos, aparentemente, mas não era bem assim. Sabe? Às vezes, nossos lares também podem estar dessa maneira. Aparentemente sólidos, mas os sinais da deterioração podem surgir a qualquer momento. E nós precisamos ter uma preocupação com o lar, com os nossos lares. A igreja, ela é composta de pessoas, certo? Pessoas salvas, pessoas convertidas.
Mas também nós podemos dizer que a igreja é composta de famílias, concordam? Porque são pessoas que se convertem e elas têm suas famílias e boa parte, como nós podemos ver aqui, pelo menos parte da família faz parte da igreja, em outras a família inteira, famílias abençoadas nisso, está todo mundo na igreja. Mas com isso nós vemos que a própria saúde da igreja, a saúde espiritual da igreja, ela reflete aquilo que está acontecendo nos lares, nas casas. Então, isso demonstra para nós que esse assunto é de grande importância. Tanto por causa da igreja, por conta da igreja, como por conta dos nossos próprios lares. Então, o que é preciso, biblicamente, para a gente ver nossos lares sólidos na fé, firmados na fé? A primeira coisa é óbvio, também. Aliás, não tem novidade aqui, viu, irmãos? A questão é a gente olhar para essas coisas e focar nelas. A primeira delas, nós vamos ler o Salmo 119, falando em clássicos, vamos para outro versículo clássico, Salmo 119, versículo 105. Esse versículo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, isso é uma afirmação que diz respeito à nossa vida pessoal. O salmista fala isso aqui a respeito dele, e quando nós recitamos esse salmo, quando entoamos esse salmo, quando lemos esse salmo, nós estamos afirmando isso para nós também. Porque é o que a palavra é. Aliás, todo esse Salmo 119, em todos os versículos dele, ele exalta a importância da palavra de Deus. Cada versículo, tá? Ele usa expressões diferentes, mas todos eles estão se referindo à palavra de Deus. E aqui ele diz então que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela que nos ilumina o nosso caminho, guia, conduz. Quando nós aplicamos isso ao nosso lar, nós entendemos a importância que tem a palavra de Deus para o nosso lar. Não tem uma casa sustentada na fé sem a palavra de Deus. Não adianta dizer, nós somos muito decentes, nós somos muito respeitosos, nós somos muito isso, talvez ressaltando várias virtudes morais, nós temos muita fé, nós somos religiosos, mas se não tiver a palavra de Deus, esse é um lar que está sem direção, é um lar que saiu sem GPS, né? Usando termos hoje. É incrível como antigamente as pessoas se guiavam de outra maneira. Eu, quando era jovem, a gente tinha o guia, lá em São Paulo, era um livro dessa grossura, com um mapa de toda a cidade. Então a gente tinha que ir lá procurar, eu vou em tal rua, tinha que procurar o endereço e aí ficar ligando página com página para ver como é que eu faria para chegar lá naquele lugar. Nossa vida foi muito facilitada com o GPS, né? Eu jogo lá no celular e ele me guia. A gente nem se preocupa muito em marcar caminho, só vai seguindo. O que o GPS falar, a gente vai e faz. Entre à direita, daqui a 100 metros. Ainda assim, muitas vezes a gente erra, né? Eu não sei vocês, eu passo direto. Vocês sabem que outro dia eu fui levar o Gabriel em casa e saí para ir embora para casa. De repente eu estava voltando para cá.
o GPS estava certo, eu que estava errado, que não programei para ir para casa, programei para voltar para cá. Mas nós temos assim, nós confiamos. Eu estava vendo porque o GPS estava dizendo para eu seguir aquele caminho. Eu vi que estava meio esquisito, mas vamos seguir em frente, né? Eu confiei na orientação dele. O problema era eu que estava errado. Mas o GPS da nossa vida, ele é inerrante, ele é infalível. A palavra de Deus. Né? Nós temos que olhar para ela. É a base, o alicerce para nós construirmos a solidez do nosso lar, é nós semearmos a palavra de Deus, é nós cultivarmos a palavra de Deus dentro dele. É viver a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é ensinar os filhos, todo o tempo, deitando, levantando, pelo caminho, né, como é dito lá na lei, repetindo. É nós olharmos atentamente para o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos dela. Sem ela, nós ficamos sem direção. O que sustenta um lar na fé é a verdade. Os lares, para serem sólidos, eles têm que ser sustentados na verdade. Quando a Bíblia é lida e ensinada e obedecida dentro de uma casa, ela se torna realmente essa luz que nós lemos aqui. Ela se mostra essa luz. Por quê? Ela vai dar direção em todas as decisões que nós vamos tomar. Nossas decisões sempre afetam nossas famílias. Se um filho toma uma decisão, ele afeta a sua família. Se o pai, a mãe, né, tomarem uma decisão, vai afetar a família. Nem tudo pode ser feito assim, democraticamente, em pleno consenso, todos estão de acordo, ser votado o assunto. Mas o importante é que quando cada um de nós for tomar decisões, ou quando nós formos tomar decisões conjuntas, que o direcionamento venha de Deus. E isso depende de nós termos a palavra dele presente nesse lar. Jesus ensinou lá em Mateus 7, 24, a respeito da necessidade de nós construirmos nossa casa num lugar firme. E isso diz respeito à nossa vida espiritual, nós termos a segurança da nossa alma firmada na verdade, na palavra de Deus, firmada em Cristo mesmo, não nas nossas obras, não em coisas, nos nossos pensamentos. Mas isso também é uma realidade para a sustentação de uma casa, de um lar. Se a palavra de Deus não for aquilo que ilumina, que guia, que conduz aquele lar, essa casa vai estar estabelecida sobre uma areia, e eu vou dizer mais, uma areia movediça. A tendência dela é ruir. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas Jesus diz, quando uma casa é edificada sobre a palavra, é como uma casa edificada sobre a rocha, um lugar firme. Ela não vai ser abalada. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, realmente, para sustentação da nossa casa, do nosso lar na fé, é que a palavra de Deus seja
o guia, seja o condutor daquela casa. Uma outra coisa tão necessária para a nossa vida espiritual, irmãos, e que é igualmente para o nosso lar, é a oração. Nós vamos ler Filipenses 4. No ponto anterior, eu só mencionei Mateus 7, 24 e 25, a respeito do que Jesus diz sobre construir a casa sobre a rocha, por ser uma passagem bastante conhecida. Mas talvez aquela nós lembramos só de mencionar. Mas aqui em Filipenses, talvez a gente não esteja tão atento a esse aspecto. Olha, ele diz no versículo 6: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui a respeito da oração. Primeiro, ele fala a respeito da inquietação. Não estejam inquietos por coisa alguma. Muitas vezes, um lar vive perturbado, inquieto, por insegurança, mas foi uma das coisas que eu mencionei no começo. Um lar sólido na fé desenvolve segurança, desenvolve paz espiritual, estabilidade naquele lar. Quando o nosso lar é conduzido, é guardado na fé, nós temos uma estabilidade maior. Nós não esperamos grandes turbulências. Vai ter aquelas turbulências de coisas que acontecem na vida, mas nós estamos preparando e cultivando as coisas no lar para que nós tenhamos uma estabilidade, uma segurança. E assim aqueles que vivem debaixo daquele guarda-chuva, daquele lar, desenvolvem essa estabilidade, essa confiança, essa segurança. Onde há fé, não há inquietação. A fé inibe a inquietação. Por outro lado, a inquietação inibe a fé. Mas nós somos ensinados aqui a fazer o quê para inibir a inquietação? Ore. Então, um lar cristão, um lar para ser sustentado na fé, ele também carece de orações. Oração. Sabe, eu confesso que um ponto que eu me vejo falho no meu lar é de nós orarmos juntos. Nós não temos esse hábito, mas é bom. Seria bom que nós tivéssemos esse hábito, cultivado isso. Mas é também importante que nós oremos pelo nosso lar. Isso é feito. Porque tudo que diz respeito à nossa casa também deve ser levado a Deus. Nossas súplicas devem ser conhecidas dele. Uma família que ora junto, ela permanece unida nas dificuldades. E por isso eu digo, é um ponto falho que eu reconheço nosso. A oração conjunta, ela fortalece a nossa união. Mesmo nós podemos dizer a respeito da igreja. Se nós temos um ponto que nos preocupa, algum objetivo da igreja, e a gente compartilha aquilo em oração,
Como é importante a gente saber que todos oram a respeito daquilo. Quando não fica aquela sensação de que só eu, né, só uma pessoa está se importando com aquilo, só ela ora. Mas nós vemos isso quando alguns assuntos são abordados e a gente convida um irmão, pede para ele dirigir a igreja em oração, e aquele irmão vai e ora por aquilo. Isso mostra que aquele assunto não está esquecido, está no coração dele também. E isso nos faz crer que nós estejamos orando em casa também. Da mesma maneira, irmãos, no lar é muito importante nós estarmos compartilhando a oração. A oração é como as colunas de uma casa. Onde estão as colunas desse prédio aqui? Nós temos aí o irmão Amarildo, irmão Daniel, que tem algum conhecimento, né, no ramo de construção. Vocês sabem dizer onde está a coluna? Provavelmente. Você presume isso, né? Pois é. Mas o que eu quero dizer é, não estraga meu exemplo. Não, ele presume, mas o que acontece? A gente imagina realmente, nos cantos a gente tem, deve ter mais aqui no meio. Mas sabe, ninguém vê as colunas. Hã? Se for preciso a gente descobrir, olha, tem uma coluna por aqui, nós vamos talvez contar mais ou menos o espaço que geralmente se faz, né? Tem certas medidas, então nós vamos procurar mais ou menos ali. Bom, aqui deve ter outra coluna, tem uma lá no canto, deve ter outra mais ou menos aqui. É mais ou menos assim que fazem, né? Então nós vamos procurar essas colunas. Mas elas são de extrema importância para casa. Elas sustentam, mas você não vê. A oração é assim. Existem irmãos na igreja que, assim, irmãos, irmãs, não pregam de púlpito. Talvez não toquem nenhum instrumento, talvez não tenham uma voz boa para cantar, mas oram. Elas oram. Ninguém vê. Mas esses irmãos, essas irmãs, servem de coluna para o seu lar. E mais uma vez, irmãos, eu sou levado a citar minha mãe. Uma coisa que foi dito a respeito dela foi assim, eu acho que um ponto alto da vida espiritual dela era o fato de ela ser muito dada à oração. Às vezes a gente comentava sobre algum problema que a gente estava passando, trabalho, isso ou aquilo, e o conselho dela sempre era o mesmo. Ora por isso. Eu vou orar por isso. A gente vasculhando as coisinhas lá para, né? Agora, depois da morte, a gente tem que juntar as coisas. É doloroso isso, irmãos. Puxa, a gente tem que mexer tantas coisas. É documento, foto, roupas. Tem sido sofrido para mim, para minhas irmãs, mexer nisso. Mas ao mesmo tempo que a gente sofre, dói algumas coisas, quando a gente está mexendo nisso, a gente tem prazer em outras coisas, sabe? Eu andei encontrando assim coisinhas, anotações dela. Orações. Ela escreveu, orando, pedindo pelos filhos, até por outras pessoas. Isso corrobora com aquilo que a gente
imaginava dela, já que ela falava de oração? Isso não ficava nas palavras. Então, a gente é levado a pensar, sim, é que se Deus tem abençoado nossa família, eu penso que muito é em razão disso. Talvez a gente não dê tanta importância para a oração, irmãos, quanto deveria dar. Quanto é importante, né? A gente orar. Não só uma mãe, a mãe que ora pelos seus filhos, mas nós orarmos por cada um, nós orarmos uns pelos outros. E em casa isso não é diferente. É assim na igreja, é assim no lar. A oração, ela é invisível, tirando aquelas orações públicas que nós fazemos aqui, mas aquelas outras que você faz lá, como Jesus ensinou, fechado no seu quarto, em secreto, você dirige suas palavras a Deus, aquelas súplicas, elas são de profunda importância. A firmeza de qualquer pessoa, de qualquer igreja, de qualquer lar, ela depende em grande parte da oração. Todo crente que lê sua Bíblia desenvolve profunda admiração por alguns personagens da Bíblia, né? E talvez um dos mais admirados seja o profeta Daniel. E quando nós olhamos para a história dele, uma característica de Daniel era o quê? Oração. Eu acho que dá para a gente aprender alguma coisa disso. Amém? Um outro ponto importante, necessário na sustentação do nosso lar na fé, é o que nós encontramos em Colossenses. Vamos ler o versículo, depois eu falo o que é. Colossenses 3. Um pouquinho para frente aí, na minha Bíblia, virei 2 folhas e estou lá. Colossenses 3,14, irmãos. Diz assim: sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É claro que Paulo está dizendo isso aqui, isso é uma exortação, um conselho dirigido à igreja de Colossos. Façam isso. Sobre todas as outras coisas, acima de tudo aquilo, ou desfechando tudo aquilo que ele já orientou, diz aqui sobre a importância de pensarmos, nos voltarmos para as coisas de Deus, as coisas que vêm de cima, né, como é dito aqui, mas ele diz: revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele tem a capacidade de nos unir, de nos aproximar, mas é uma coisa que tem que ser cultivada. Uma igreja, ela pode viver em amor. Nós vemos aquela igreja primitiva lá em Jerusalém, nós vemos várias características, várias coisas que demonstram o profundo amor que foi desenvolvido entre eles. E olha, aquela igreja era composta de judeus e de gentios que se converteram no Pentecostes. E não tinha um distanciamento. Eles foram ligados por esse amor de Cristo.
da mesma maneira, isso é importante no lar. Aliás, várias vezes eu já mencionei aqui a dificuldade quando a gente fala de relacionamentos. É muito fácil a gente se relacionar com alguém que a gente vê só de vez em quando. Quando você encontra aquele colega, tal, você bate um papo, aí terminou aquela conversa, ele vai para a casa dele, com as manias dele, e você vai para a sua casa com as suas manias, seus problemas, né? Cada um foi para um canto. O difícil é quando você tem que conviver diariamente com alguém, com as suas manias, e as manias desse alguém, e os seus problemas e os problemas desse alguém. Né? E isso acontece aonde? Em casa. Na igreja tem um pouquinho disso, porque a gente se vê com frequência. Mas em casa, como diria, é onde o bicho pega. Ó, namorados, depois que casa, coisa muda. Como dizem, quando você junta as escovas de dente, meu amigo, porque ali nós vamos conviver diariamente. Não quero desanimar ninguém, não. Mas porque é necessário a gente ter a consciência de que vai ser fundamental cultivar amor. Muitos lares são destruídos porque não há essa determinação, esse propósito. Como nós podemos ter um lar firme na fé se não houver ali amor? Ou nós podemos inverter. Se existe fé, deveria ser, por consequência, cultivado o amor ali. Se não está sendo cultivado, o que está acontecendo? Por quê? E quando nós falamos de amor, é o ágape mesmo, é aquele amor sacrifício. Não é aquele amor do Vinícius de Moraes, poesia, né? Que seja eterno, enquanto dure. Né? É a frase dele. Não. O amor de Cristo é aquele que haja o que houver, em toda circunstância, em todo tempo. Por isso que a palavra de Deus ensina que os maridos devem amar suas mulheres e ainda coloca naquele patamar. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja. As esposas são ensinadas a amar e cuidar dos seus filhos. A gente lê em Tito 2. O que eu citei a respeito dos maridos aqui é lá de Efésios 5, né? Mas aqui em Tito 2, nós lemos assim, olha, para que ensinem as mulheres novas, ou seja, as mulheres mais maduras, né? As mulheres idosas, no versículo 3, para que elas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. O amor dentro do lar é ensinado na palavra de Deus, ele é uma necessidade. Por que Paulo está dizendo isso para Tito? Para ele ensinar a igreja isso. Que dentro dos lares da igreja deve ser assim. Como ele disse aos Efésios, ele diz aqui para Tito, o amor tem que ser cultivado dentro do lar. É uma necessidade. Os filhos devem honrar seus pais, respeitar, reverenciar seus pais em amor. Né? Em Efésios 6 também. Nós vemos no versículo 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O mandamento com promessa, né? É um lar que cultiva o amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós queremos ver um lar sólido, esse lar precisa ter a direção da palavra de Deus, esse lar precisa ser sustentado pelas colunas da oração, porque nós temos que buscar sempre socorro, conforto, direção em Deus. E esse lar tem que viver, aplicar um amor prático. Filhos, honrem seus pais, respeitem seus pais. Não simplesmente porque vocês são obrigados. Aprendam a amar seus pais. Olhem para os seus pais com olhos de amor. Pais, mães, olhem para os seus filhos com olhos de amor. Cuidem bem deles. Ame de verdade seus filhos. Faça o que você puder fazer por eles, sem mimar, sem estragar. Não... Faça com a direção de Deus também. O pai que ama, ele vai criar base sólida, ele vai criar em amor, ele vai corrigir, ele vai orientar, mas ele vai orar também para que tudo aquilo que ele ensinou frutifique. E a alegria de um pai é quando ele vê seus filhos tomando rumo na vida, sendo direcionados. A caminhada, às vezes, é sofrida para os filhos e para os pais que estão na retaguarda, porque tem uma hora que a gente tem que deixar eles caminharem por si mesmos, né? Não que a gente vai abandonar eles, mas agora é hora de eles colocarem em prática o que eles têm sido ensinados, e nós vamos estar não mais carregando no colo, mas nós vamos estar apoiando, e cada vez eles vão para mais longe, porque eles vão ter a vida deles. Mas dentro de um lar sólido, o que nós vamos ver? Ele vai para longe, né? Talvez ele se mude, ele vai estabelecer o lar dele, né? Ele, ela. Mas eu vou ver meu filho servindo ao Senhor, eu vou ver meu filho com uma vida segura em Deus, com todos os problemas que ele possa ter. Problema a gente tem na vida mesmo. Mas é uma das coisas que a fé, onde a fé opera, é justamente que ela nos ensina a viver com os nossos problemas. Uns têm problemas de um jeito, outros têm problemas de outro. Mas a fé, ela faz com que a gente aprenda a lidar com aquilo e viver daquela maneira, sempre debaixo da direção de Deus. É difícil a gente ver os filhos. Eu fico imaginando meus filhos indo para longe. Que bom que a Thaís e o Vitor vieram para São José, apesar de a gente ainda estar morando em São Paulo. Como a gente está sempre aqui, nós estamos perto. Tiago e a Lilian mudaram, estavam ali do nosso lado, né? Foi tão bom aquele tempo que estava todo mundo ali agrupado, mas isso não dá para permanecer. Eles também foram para o canto deles, né? Compraram um apartamento. Que bom. A gente sente deles irem para a Zona Sul. Foram um pouquinho longe de nós, então a gente não se vê com a mesma frequência.
toda manhã eu abria a porta da minha sala, meu neto, o Vitor, o Bernardo, a gente começa a trocar os nomes, né? O Bernardo aparecia na janela lá, já pedindo bala. Nos primeiros dias foi difícil a gente lidar com quem, poxa, ele não está na janela. Mas que bom que Deus tenha abençoado eles ali, servindo a Deus na igreja. Deus tenha abençoado o lar deles também. Também isso traz paz, traz alegria. Frutos daquilo que Deus tem feito no nosso lar. Eu encontrei, lá vou eu falar disso. Eu tenho que segurar, hein, gente? Porque quando eu e a Miriam fomos com as crianças para Sudmenuce, as crianças eram pequenas, né? Os nossos filhos eram crianças. O Vitor tinha 1 ano. Então eu me coloco no lugar deles, dos meus pais, de verem a gente ir para longe, os netos longe deles. E mexendo nas coisas da minha mãe, eu achei uma carta que ela escreveu. Mas ela nunca me mandou essa carta. Ela guardou. E ela fala dos medos dela, de a gente ir para longe. Eles tinham uma preocupação muito grande de pessoas irem para o interior, porque tinha um histórico de amigos que foram e se deram mal. E a tristeza de estar longe dos netos. Mas num certo trecho ela escreveu assim, que ela pedia que, se ela estivesse errada, que Deus tirasse aquilo do coração dela. Eu tenho a impressão que Deus tirou, que veio conforto para eles. É lógico que quando a gente falou de voltar, eles ficaram muito contentes. Mas aos poucos Deus deu conforto, porque eles viram que a gente estava bem. E a gente chegou a conversar sobre isso, né? Sobre o fato de eles verem que a gente tinha lá uma segunda família, irmãos que acolheram a gente tão bem e que Deus estava suprindo nossas necessidades, apesar das dificuldades que a gente tinha. Mas a gente vai vendo, irmãos, eu tenho certeza que confortou muito ela, de saber que a gente estava servindo a Deus e ver também quando eles puderam ir lá e ver com os próprios olhos, ver a igreja, como é que a gente estava com a igreja, as consequências, né? Minhas irmãs mesmo, esses dias, conversando sobre isso com elas, uma delas falou, se você não tivesse ido, quantas coisas não teriam acontecido? Não se culpe por ter ido. Elas foram contra na época, mas elas hoje enxergam, né, isso, e até elas disseram, quantos amigos você teria deixado de ter feito? Então tem irmãos lá que são grandes amigos, e até o irmão Ari, que teve a semana passada aqui com a gente, ele e a família são parte disso. Mas vamos lá, isso é uma pregação, não um desabafo. Mas eu espero que a gente consiga transmitir para os irmãos o que realmente a palavra de Deus traz para a gente de importante nessas coisas. Então, a palavra de Deus nos guiando, é a oração, é o amor,
Mas também, por último, uma coisa, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir envolve atitude, ação. O serviço ao Senhor como propósito. Eu diria assim, nós temos um propósito de consagração do nosso lar. Servir a Deus junto, cultivar isso. Mais uma vez eu digo, Deus foi muito bom comigo. Porque mesmo antes da conversão dos meus filhos, sem brincadeira, irmão, sem medo de errar, eu não me lembro de um dia, que eu tivesse que obrigar meus filhos, eu falo para eles, você vai para a igreja. Eles sempre estavam prontos para ir. Eu sei que isso é também consequência de uma disposição. Nós vamos servir ao Senhor. Eles cresceram sabendo por que a gente estava ali. Eles sabiam por que a gente foi para longe dos nossos pais. Porque essas coisas eram demonstradas. É importante no nosso lar a gente cultivar isso e de cada um aprender que é importante não só ter uma religião. Eu sou salvo. Eu sou crente. Eu sou batista. Mas sim de a gente entender que nós temos uma dívida de gratidão. Nós nunca vamos pagar pela salvação, pelo que o Senhor fez por nós. Não é isso. Mas nós temos sim uma dívida de gratidão. Isso se mostra no nosso desejo de servir a Deus. Não é porque eu sou obrigado. Filho, não é porque você é obrigado. Mas Deus é misericordioso conosco. E a Ele é devida toda a glória. Josué liderou sua família, certamente, para servir a Deus. Quando Josué disse isso, geralmente nós lemos esse texto e podemos pensar que Josué era um jovenzinho. Mas ele fala, nós serviremos ao Senhor. Aqui ele já era um líder, Josué já era madurão. Vamos lembrar que Josué saiu lá com o povo do Egito. Eles peregrinaram 40 anos no deserto. Mas Josué fala com base no que foi o passado do seu lar. Ele fala, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Existia um propósito de serviço ao Senhor. Josué foi um daqueles que, quando os espias foram ver a terra, eles foram em 12, e 10 falaram, não, lá tem gigantes, não vamos entrar não, nós vamos morrer. Josué, e o outro foi Caleb. Josué foi, então, ele junto com Caleb, os dois que andaram na fé e dispostos. Nós vamos lutar, nós vamos confiar em Deus, vamos lá. Vamos fazer, porque Deus vai ser conosco. Ao contrário dos outros 10, a maioria. Essa disposição de Josué, ela se mostra como
aquilo que determinou o propósito dele de conduzir seu lar. Nós confiamos em Deus, nós vamos servir o Senhor. Nós vamos fazer o que Deus mandar. Como é gostoso quando famílias se envolvem juntas na obra do Senhor. Nós podemos experimentar mais comunhão, alegria, propósito. Uma casa dividida, que pena. Às vezes não é possível, né? Se você não tem um lar inteiramente consagrado ao Senhor, é uma pena, é uma lástima, mas não desista. Mas ore pelos outros. Porque a coisa mais prazerosa, mais gostosa que tem, e às vezes a gente não enxerga a preciosidade que nós temos, é de nós termos nossa casa servindo juntos ao Senhor. Eu queria ter, né? Tem o Vitor e a Elise aqui dos filhos, a Thaís, que é nora, mas vira filha, né? Queria ter Tiago, Lilian, ele não pode ser guloso, né? Bernardo, Isabel. Queria ter aqui também, né? Não, vamos aqui. Mas eles estão servindo a Deus ali. Isso já traz para a gente alegria e conforto. Como é gostoso a gente estar servindo junto ao Senhor. Tem outras famílias aqui, né, que estão servindo a Deus juntas aqui. Valorize isso, seja grato a Deus, ore a Deus por isso, agradeça. Às vezes não é fácil, tem dificuldades no caminho, tem coisas que acontecem, mas que nós possamos em amor cultivar e ajudar uns ao outro. É importante dentro do lar a gente estar trabalhando junto para fortalecer um ao outro. A mulher que fortalece o seu marido, o marido que fortalece a sua esposa, os pais que fortalecem os filhos e até os filhos que fortalecem os pais. A nossa sociedade, ela vai para um caminho totalmente oposto, irmãos. Ela vai ensinando vidas independentes, ridicularizando serviço a Deus, mas se nós somos conduzidos por outro lado, se nós temos uma fé genuína em Cristo, nós devemos buscar um lar que sirva ao Senhor. E se nós temos um lar servindo a Deus, nós temos que trabalhar nele para cultivar e fortalecer isso. É preciso que a gente se comprometa com essas coisas. Compromisso de fidelidade à palavra de Deus. Que nunca a palavra de Deus deixe de ser o nosso GPS. Precisa ter compromisso de oração. Ore por todas as coisas. Mas, acima de tudo, nunca deixe de orar pela sua família. Se o amor é cristão, e é, porque a própria redenção se dá num ato de amor de Deus, operado por Jesus na cruz, por nós. Nós temos que exercer esse amor em casa também. E não tem melhor lugar para a gente exercer nosso amor do que em casa, porque ali é onde a coisa é difícil. Mais difícil do que em muitos lugares, né? Pela convivência, eu digo. O que facilita é, se nós estamos vivendo num ambiente cristão, a gente espera que as coisas sejam facilitadas, onde todos estejam imbuídos nesse propósito. E que a gente tenha empenho, né, de servir ao Senhor. Enxerga como é maravilhoso servir a Deus
junto. A gente tem os irmãos aqui que vêm lá de São Paulo, família. No carro, atravessa São Paulo inteiro, vem para cá. Poderiam estar servindo a Deus em outro lugar? Poderiam. Mas se Deus colocou no coração deles estarem aqui, né? Que beleza é olhar e ver. Nós estamos juntos. Deus tem nos mantido unidos nesse propósito. Seja de longe, seja de perto. Entende a preciosidade que é nós temos um lar servindo ao Senhor. Se não tem, busque isso em Deus. Se tem, cultive e valorize. Amém?